Um país ingovernável. A conclusão consta da análise que Miguel Sousa Tavares faz esta semana na Crónica do Expresso sobre o momento que atravessamos. Em 3 pontos percorremos o texto que tem como título a decomposição e falamos de política e de poder, mas não exclusivamente do governo. E assim damos início a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. 30 dias depois da posse do novo governo e apesar de Luís Montenegro dizer que está a gostar de governar, o Miguel não lhe atribui nota positiva. E as razões são muitas. Para si faltam decisões importantes e sobram polémicas evitáveis. O que é que o governo devia ter feito de diferente? Paula, se me permite, eu vou começar por corrigir ligeiramente o que disse no início. Força. Eu não declaro o país ingovernável. Eu declaro que se adivinha que vai ser ingovernável. Eu digo que é uma conclusão que se pode tirar do seu texto. Sim, ok, mas eu espero que não seja ingovernável, porque como também não vejo alternativa a seguir a esta imediatamente governável, enfim, espero que isto funcione mais ou menos, pelo menos até outubro, que já é uma perspectiva que, não sendo boa, é aquilo, aceitável, é aquilo que temos. Até o orçamento, então. Até o orçamento, pois. Eu acho que o governo tem multiplicado declarações sobre a herança que recebeu, dizendo, subentendendo que está tudo mal, que não há dinheiro, ao contrário do que parecia, que todos os ministérios estavam a funcionar mal, ou quase todos os funcionários a nível diretor-geral não prestam, estavam a fazer um mau serviço. E isso é uma ideia que se está a instalar e que é muito má. É muito mal começar assim, em minha opinião, porque não só transmite uma ideia de que quem não soube ganhar, mas também de quem não sabe governar e de quem, frente à tarefa que tem pela frente, em vez de deitar mãos à obra, começa por tentar deitar abaixo a obra que estava feita, que foi feita pelo anterior governo. Eu acho que é um mau princípio, inclusivamente internamente gera uma ideia dentro do governo, dentro do Conselho de Ministros, de que tudo é desculpável porque todos receberam uma herança muito má e, portanto, vai ser preciso muito tempo para a coisa a funcionar. Ora, o governo não tem muito tempo. Em certa medida, os governos sempre foram um pouco assim, mas não nesta multiplicação de intervenções, não é verdade? Não, aliás, eu elenco, creio que 7 ou 8 ministros que a única coisa que fizeram até agora foi dizer que estava tudo mal no ministério que receberam. Isso não é normal, de facto. Não acho normal. Luís Montenegro diz que é natural, eu não acho que seja natural e, sobretudo, não acho que seja saudável. Acha que isto é uma estratégia adotada por parte do governo ou há, de facto, razões que possam invocar para apontar erros da governação anterior? Evidentemente que há coisas da governação anterior que estavam erradas. Agora, a ideia de que estava tudo errado, generalizar tudo isso é obviamente mais do que uma estratégia, eu diria uma confissão de impotência, da ideia de que este governo não estava preparado para pegar na nau e seguir em frente. Há casos como o do Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, que eu começo seriamente a questionar-me se ele tem unhas para tocar esta guitarra, porque, francamente, quer dizer, acho que a ideia que ele dá, dia sim, dia não, vem dizer que descobriu que, afinal, o déficit, o dinheiro disponível ainda é menos do que ele achava 2 dias antes. Ora, francamente, quer dizer, ele teve tanto tempo, tantos anos, sendo uma espécie de ministro de sombra das finanças do PSD, para se preparar, para ir olhando para as contas públicas, para ir lendo os relatórios da UCTAU, etc., que não é crível que ele chegue ali e diga: "Ei, que grande surpresa que eu encontrei, afinal não era nada disto, afinal não havia 1.300 milhões de superávit, afinal era não sei quantos", quer dizer, depois confundindo contabilidade pública com contabilidade nacional. Francamente eu acho que é um bocadinho assustador. São 2 versões da mesma maneira de encarar as contas, não é? Uma que é do ex-ministro e outra do atual ministro, e que elas confluem, sendo que, enfim, de alguma maneira traçam cenários diferentes naturalmente. Claro, e, quer dizer, e é confundir também aquilo que são pagamentos
feitos uma vez no início do ano e extrapolá-los como se eles fossem sendo feitos ao longo de todos os anos, sempre na mesma quantidade, ignorando que a execução no Orçamento de Estado é um contínuo que no final é que se fazem as contas, ou seja, que há pagamentos que se fazem em janeiro, há recebimentos que se têm em julho e assim sucessivamente, e que só se pode olhar para o global no fim, feitas as contas todas. Chegamos assim ao tal cenário que o Miguel descreve como sendo a imagem de um país que atualmente está ingovernável, em penosa e ruinosa agonia. Vislumbra alguma saída para este cenário? Como é que se resolve este impasse? Bom, o meu diagnóstico assenta, por um lado, naquilo que é a entrada em cena do governo, que eu acho que, como já aqui expliquei, acho que foi muito má, e por outro lado na postura da oposição, sobretudo de quem lidera a oposição, que é o Partido Socialista. Acho que o Partido Socialista já se envolveu por 3 vezes, a última foi ontem, a propósito da dedução no pacote de habitação. Tem a ver com o IRS, não é? Poder deduzir despesas no IRS. Até 800 euros. Já se envolveu em 3 coligações negativas com o Chega e com o resto da extrema-esquerda, todas elas remetendo para um aumento de despesas no orçamento do ano que vem, e não no orçamento deste ano, por causa da norma travão, que não o permite, mas comprometendo o orçamento o próximo orçamento do governo, ou seja, está já a limitar a margem de atuação do governo para o ano que vem, que é uma forma de governar, é uma forma de levar, de facto, a execução orçamental para o Parlamento e condicionar o Orçamento de Estado, que cabe ao Governo fazê-lo, depois cabe ao Parlamento aprovar ou não aprovar, mas não cabe previamente à oposição fazer o Orçamento no Parlamento antes que o Governo o apresente. Pedro Nuno Santos já declarou que está disponível que não é uma coligação negativa, pelo contrário, ele está disponível, por exemplo, para concordar com o PSD em tudo o que seja aumentar os setores da função pública, forças de segurança, professores, médicos, etc. Em tudo isso ele está disposto a concordar com o PSD, ou seja, tudo o que for aumento da despesa pública, Pedro Nuno Santos está disponível. Para o resto, ele não está disponível. Ora, isto é muito fácil de fazer. Aprova as medidas populares que envolvem despesa pública, as outras não aprova. Ou aprova com o Chega contra o governo. Portanto, está a alinhar numa política de fartar de vilanagem, como eu lhe chamo, que é dar tudo a toda a gente, e depois no final, se isto for ingovernável, se o PSD tiver que entrar em medidas de austeridade, que sejam subir impostos ou cortar outras despesas essenciais ao país, Pedro Nuno Santos dirá, nós deixamos o país com as contas certas, e o PSD agora está com dificuldades, agora o PSD tem que pôr medidas de austeridade, mas como é que é? Como é que isto é possível? Ora, isto é uma política completamente demagógica e é uma política que, conjugada também com o mau desempenho inicial do governo, em minha opinião, nos vai conduzir a uma situação ingovernável. Como eu digo no meu texto, a atitude do Partido Socialista é simples. Ou ajuda ou boicota o governo do PSD, da AD, ou então ajuda a desgovernar o país. E o facto de haver esta conjugação de interesses entre o PS e o Chega, que já se verificou no Parlamento, nomeadamente em relação às executivas e não só, que leitura é que faz das consequências que isso pode ter? Acha que pode ter para o Partido Socialista ou é uma coisa circunstancial? Eu acho que tudo isto tem que ver com a dissolução da Assembleia da República, que eu acho que foi uma medida catastrófica e trágica de Marcelo Rebelo de Sousa, deitou fora uma maioria absoluta, que podia estar a governar mal ou bem, mas tinha mais 2 anos e meio de horizonte de governação, numa altura em que o país precisava tanto de estabilidade. Portugal tinha uma coisa preciosa, que era uma maioria para governar, para executar o PRR, para seguir com dossiês vitais neste momento na Europa, e Marcelo deitou tudo isso fora. E soltou, como eu digo, todos os demagogos de serviço disponíveis, sabendo-se de antemão que ninguém iria conseguir uma maioria sólida para governar. Ele convidou todos os agentes políticos e todos os partidos políticos a fazerem uma campanha eleitoral baseada na demagogia, baseada em promessas que são incumpríveis. E agora temos isso à vista, porque de facto saiu das eleições de março, saiu uma composição parlamentar que é
em que temos um governo que governa com uma maioria ínfima, que governa a prazo, toda a gente sabe, e portanto a atitude de todos os partidos que estão no Parlamento é continuar a campanha eleitoral. E, portanto, continuarem a propor medidas que são irrealizáveis, que são incumpríveis, na esperança que quando este governo cair e em breve voltarmos a ter eleições, o eleitorado se lembre que no Parlamento foi o Chega, foi o PS, foi o Bloco de Esquerda, foi o PCP ou foi a AD quem propôs as medidas mais populares, quem aboliu as portagens nas SCUTs, quem aumentou mais as pensões de reforma, quem devolveu mais depressa o tempo aos professores, quem subiu mais o subsídio de risco para as forças de segurança, etc. Portanto, temos todos em campanha eleitoral. Como o horizonte de governação deixou de ser 4 anos e as medidas deixaram de ser de governação a longo prazo, mas sim no imediato para eleições a curto prazo, está tudo em campanha eleitoral. Ainda sobre Pedro Nuno Santos, há uma nota no seu texto que eu sublinho, o facto de o nome de Mário Soares não ter constado no discurso do líder do PS dos 50 anos do 25 de Abril. Terá sido um esquecimento? Eu direi que sim, que foi um esquecimento, mas é um esquecimento muito marcante e muito significativo, porque Pedro Nuno Santos, em minha opinião, não percebe o que é que foi o Partido Socialista. Ele não percebe o que é que foi a história do Partido Socialista. E isso nota-se também quando este Partido Socialista não assume o 25 de novembro como uma das datas marcantes para a democracia portuguesa e que foi liderada em grande parte pelo Partido Socialista. Quando o Partido Socialista deixa que seja a direita, que nada fez, nada arriscou pelo 25 de novembro, a corporizar como seu o 25 de novembro como sendo uma vitória da direita, Pedro Nuno Santos não percebe de facto qual foi o papel determinante do Partido Socialista e de Mário Soares na consagração e na instalação da democracia em Portugal. E por isso, quando ele se esquece de falar de Mário Soares na Assembleia da República e passa pelo enxovalho de ver alguém do PSD, Aguiar Branco, num discurso lindíssimo, aliás, e brilhante, a ser ele a convocar o nome de Mário Soares como o grande construtor da democracia portuguesa, que é um enxovalho para o Partido Socialista, que tenha sido alguém do PSD a fazê-lo e não o líder do PS. Pedro Nuno Santos esquece do nome de Mário Soares porque ele não compreende como foi determinante a luta pela liberdade do Partido Socialista. E com os seus tiques de esquerdismo mais próximo da extrema-esquerda do que da matriz social-democrata do Partido Socialista, ele não entende até que ponto a luta pela liberdade foi uma coisa marcante na história do Partido Socialista. Por fim, uma referência a Francisco Assis. O Miguel já teve a oportunidade de dizer há 2 semanas no podcast que entende que o atual deputado do PS foi de alguma forma despromovido para número 2, ao aparecer como número 2 na lista às europeias. Desta vez a palavra que utiliza é desilusão. Quer explicar? Como eu digo ali, eu acho que a qualidade do pessoal político tem regredido ao longo dos anos, não só em Portugal, mas em todo o lado, fruto de muita demagogia que se instalou e que afasta as pessoas de qualidade da política. E por isso, quando aparece alguém que destoa dessa facilidade carreirista, é alguém que me traz esperanças a mim. E esse era o caso de Francisco Assis. Francisco Assis não só tinha uma posição diferente dentro do Partido Socialista, como tinha a coragem de a tornar pública. Era uma pessoa que chegou a defender abertamente uma solução do Bloco Central e que à frente do SES praticou sempre uma política de juntar trabalhadores, juntar empresários, juntar pessoas de vários quadrantes políticos, porque pôs sempre à frente dos interesses do partido os interesses do país. E era claramente uma linha completamente oposta de Pedro Nuno Santos dentro do Partido Socialista. Mas eis que, de repente, vai almoçar com Pedro Nuno Santos e sai completamente transfigurado, sai imediatamente apoiante de Pedro Nuno Santos. Depois aparece como cabeça de lista para as eleições do Porto, eleito, torna-se candidato a substituir Aguiar Branco dentro de 2 anos na presidência da Assembleia da República e depois, de uma forma absolutamente surpreendente, afinal vai para o Parlamento Europeu. Eu pergunto-me de facto que lógica é que isto tem? Que respeito é que isto representa em relação aos eleitores? Primeiro, àqueles como eu, que o habituaram a ver com uma posição e depois aparece com outra diametralmente diferente. Depois aos eleitores do Porto que votaram, se calhar, não digo todos, mas muitos deles,
na lista do Partido Socialista, porque era encabeçada por Francisco Assis e porque o admiravam, e que agora, passado menos de um mês, o veio anunciar que vai para Bruxelas. E vai para Bruxelas porquê? Só porque é mais bem pago? Mas afinal, quer dizer, ele é eleito para o Parlamento Português, ele pré-figura-se como Presidente da Assembleia da República dentro de 2 anos e afinal resolve, apetece mais ir para Bruxelas. Mas é assim que se faz política, é assim que os políticos se querem dar ao respeito, é assim que eles querem afastar a ameaça populista do Chega quando diz que os políticos são todos corruptos e que só olham para os interesses próprios. É assim que se combate o discurso populista? Não, não é com certeza. O tema de que falamos a seguir já marcou a agenda política na semana passada, continua em destaque e promete ainda fazer correr tinta. Justificassem o regresso ao nosso tradicional improviso. Falamos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da nova troca de palavras entre o Governo e a provedora exonerada e das audições que, entretanto, começaram no Parlamento. Uma coisa parece evidente, há um choque claro entre a Ministra Maria do Rosário Ramalho e Ana Jorge, e uma grande embrulhada em torno dos negócios ruinosos da instituição. Para onde caminha este processo, Miguel? Como você disse com razão, Paulo, é uma grande embrulhada e é difícil, muito difícil, quem está de fora e não conhece os dossiês, ter uma opinião clara. Eu acho que a única coisa que está clara aqui, do meu ponto de vista, é que não foi em 12 dias que a Ministra teve conhecimento completo para agir como agiu, despedindo a provedora e despedindo-a nos termos grosseiros em que o fez. Isso para mim é absolutamente claro. Agora, começando pelo princípio, se o negócio do Brasil era ou não era bom. À primeira vista, o negócio do Brasil fazia todo sentido, porque o Brasil são 230 milhões, os brasileiros têm o vício do jogo, portanto a aposta no Brasil fazia sentido. Agora, depois, associar-se a uma empresa brasileira já é mais duvidoso, porque quem fez negócios do Brasil costuma contar-me que só há 2 maneiras de fazer negócios do Brasil. Se entra sozinho, as dificuldades em conseguir licenças, autorizações, acreditações são tamanhas, e depois em repatriar eventuais lucros são tamanhas que as empresas portuguesas desistem. Se entra associado a empresas brasileiras, as coisas fatalmente acabam por correr mal com o sócio brasileiro. Foi o que aconteceu com a Santa Casa da Misericórdia. Se no primeiro ano perderam 50 milhões, eu percebo também que no primeiro ano era quase fatal que fossem perder dinheiro, porque era preciso fazer um investimento para se estabelecerem lá. Agora, se o negócio era ou não era bom, sim ou não tinha viabilidade para andar, é aquilo que eu digo, à primeira vista parecia que o negócio fazia sentido, como também parece que a Santa Casa da Misericórdia tinha necessidade de gerar mais receitas, porque, como recordou, por exemplo, Pedro Santana Lopes, que está todo ligado ao Partido Socialista e também foi antigo provedor, o Governo Central passou para cima da Santa Casa da Misericórdia várias responsabilidades de cariz social extraordinárias, como por exemplo o Hospital da Cruz Vermelha, que é tradicionalmente deficitário, e a Caixa teve necessidade de criar mais receitas para acorrer a mais encargos. Depois, Ana Jorge entrou, deve ter ficado em pânico com o que viu do negócio do Brasil e resolveu fazer aquilo que os ingleses chamam cortar prejuízos, cortar aquilo do princípio. E é criticada pelo ex-provedor por causa disso, mas isso é natural. Matar o mal pela raiz, pois. O ex-provedor diz que ela não devia tê-lo feito, devia ter esperado, mas eu compreendo que quem entra ali e vê um negócio que está a perder 50 milhões começa a entrar em pânico. Começa a entrar em pânico e diga, bom, mais vale cortar o mal pela raiz do que deixar isto seguir e continuar a perder dinheiro. A decisão é difícil, só quem tivesse os dados todos na mão é que pode dizer se ela decidiu bem ou se decidiu mal. E finalmente chegamos à exoneração de Ana Jorge, que, como eu digo, pode ter ou não pode ter fundamentos, eu não faço ideia. Agora, aquilo que eu sei é que a Ministra em 12 dias não tinha com certeza fundamentos sérios para se meter dentro, para estar dentro dos assuntos, para decidir como decidiu. Mas usa termos bastante duros para se referir ao trabalho que estava a ser executado e à resposta ou à falta de resposta. Ela fala em total inação por parte da atual gestão, não é? Sim, mas ela não pode sabê-lo. Ela não pode tudo sabê-lo, Paulo. A Santa Casa da Misericórdia é um mundo é a parte do jogo e é a parte social. Agora, repare, também existe da Santa Casa da Misericórdia
quase a quadratura do círculo, porque nós todos indignamos-nos quando vamos a qualquer papelaria e vemos os velhinhos e as velhotas, que são a classe mais pobre do país, permanentemente a fazer raspadinhas. Aquilo é um negócio indecoroso, aquilo é socialmente indecoroso, mas ao mesmo tempo é aquilo que permite receitas à Santa Casa para acolher a outros velhinhos e velhinhas que estão nos lares que a Santa Casa sustenta. Portanto, por um lado, nós às vezes indignamos com o negócio da Santa Casa, por outro lado é esse negócio que permite à Santa Casa a obra social que ela faz e onde se substitui ao Estado e onde é, muitas vezes, insubstituível. Portanto, o que eu digo é que gerir aquilo não é fácil. Dizer que existe uma total inação, eu não acredito que exista, porque aquilo é uma máquina que funciona por si só todos os dias, com certeza, e não é com certeza a ministra Palma Ramalho, que acabou de chegar, que num instante se dá conta de tudo isso. Concorda que o substituto de Ana Jorge deve ser alguém, como sugeriu a ministra, mais do lado da gestão, da parte financeira e menos política, eventualmente? Bom, eu acho que, como em todas as empresas da dimensão da Santa Casa, deve haver uma gestão que implique tudo isso. Deve haver um gestor financeiro, deve haver um gestor do imobiliário, deve haver um gestor da parte social, deve haver um gestor que perceba de jogos, de lotarias, etc. Quer dizer, deve ser uma equipe coesa em que haja um elemento que perceba de todas as coisas. Eu referia-me no fundo ao perfil mais financeiro do próximo provedor, que é um bocadinho a imagem ou a ideia que a ministra deixou ficar na entrevista que deu à RTP. Eu acho que não precisa de ser, a equipa é que tem que ter alguém que tenha um perfil financeiro. Agora, se esse alguém é o próprio provedor, não é necessariamente obrigatório. Tem que ter alguém ao lado dele, se não for ele próprio, que tenha esse perfil. Esperaremos então para ver qual é a escolha e também quais são os dados das próximas audições, nomeadamente da ministra e da ex-provedora na semana que vem. Com certeza de uma coisa, neste momento é um lugar para queimar. Quer dizer, quem for para lá é porque tem grandes ambições pessoais, mas e não tem medo de ser queimado. A decomposição, o país político no olhar semanal de Miguel Sousa Tavares. A sonorização deste episódio esteve a cargo do João Martins. Para a semana regressamos para uma nova análise sobre a atualidade.